Oi, oi. Hoje, o nosso bate-papo no Talk About é com a minha querida amiga e life coach, Shaila. Gratidão de estar aqui com você. Como dizia Michael Outler disse, a má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que você é o piloto. Vamos falar um pouco sobre o tempo e a nossa relação com ele. Obrigada, Shaila, por aceitar o convite para o Talk About de hoje. Estou muito feliz em ter você aqui. Shaila, como você administra o seu tempo? Você concorda com essa frase do Michael que acabei de compartilhar aqui? Com certeza, né? Nós somos o piloto desse barco que é o tempo. Sim, como eu consigo, tendo prioridades, né? Como você falou, tempo para a família e para mim, acho que em primeiro lugar para mim, isso foi uma coisa que eu aprendi aí na minha jornada, foi a gerenciar a minha energia, né? Tendo esse tempo para mim, eu consigo manter a minha energia elevada, né? E dar conta desses outros compromissos que eu tenho. Então, assim, eu sempre mantenho uma prática de hábitos saudáveis, assim como você, né? Tem que ter aquele ritual, assim, de cuidar de mim, de fazer aquilo que eu gosto, me dar tempo, né, também, para que eu possa dar o meu tempo, a minha energia para tantas pessoas que são meus clientes, amigos, família, não é? Mas é isso, colocar prioridades em mim. E hoje em dia a gente vê que está todo mundo sem tempo, né, Shaila? Inclusive até na quarentena, muitas pessoas, como eu, foram se comprometendo com milhares de coisas, né, ao mesmo tempo. E continuaram vivendo essa correria o tempo todo. É como se a pessoa tivesse escrava mesmo do tempo relógio, né? Quais Sim. as dicas que você poderia dar assim, para administrar melhor, de uma maneira que leve, consiga você levar o tempo de uma maneira leve, conseguir fazer o que realmente quer, assim, quais são as dicas? Então, esse é o relacionamento da pessoa, né? Acho que se comprometer com muitas coisas, né? Para talvez não ficar sem fazer nada, porque a gente tem, às vezes, uma tendência de querer fazer tudo, né? Para fugir da gente mesmo, né? Para fugir ali daquele coração partido que acaba aconteceu para muitos, para nós todos, né? Para mim também, na quarentena, da gente ficar assim, sentir uma solidão, né? O isolamento, a saudade. Então, a gente tenta preencher isso de alguma forma, se comprometendo com cursos, com aulas e com trabalho, né? E a gente acaba evitando essa intimidade com a gente, com até a nossa família mesmo, né? Então, essa é uma dica, não observar com o que você está assumindo o compromisso, né? E por quê? Então, assim, a gente não tem como controlar o tempo, né? Tem gente que fala, vamos gerenciar o tempo. Isso funciona por um período e depois não funciona mais, porque é uma estratégia. A gente não tem como controlar o tempo. O tempo nem existe, né? Foi uma coisa que nós criamos, né? Essa maneira de medir o tempo. Para mim, tempo é vida, né? E cada dia, cada minuto, menos vida que eu estou tendo. Então, assim, não se comprometer demais, saber falar não, né? Colocar aí limites, né? Quando não é algo que você realmente tem interesse de fazer, ou de investir a sua vida naquilo, né? A sua energia naquilo, é saber falar não. Outras coisas muito importantes para quem realmente tem uma agenda que trabalha e tem aí pessoas com que eu faço coaching que tem uma agenda muito cheia, são 10 horas de trabalho, e as pessoas às vezes chegam ao cúmulo de querer fazer uma barganha com o tempo, então eu vou beber menos água para poder ir menos no banheiro, sabe? Já estão assim, com tanta escassez no tempo que não sabem mais o que eu faço para ter mais tempo, né? Então, nesse caso, eu acho que é muito importante essa organização, né? As pessoas, a gente planejar
o dia seguinte, na noite anterior, né? Saber o que você tem, até mesmo planejar uma semana, tem pessoas, dependendo das suas responsabilidades, é preciso planejamento assim, mais à frente, né? Uma semana, um mês, um planejamento de curto, médio e longo prazo, mas assim, eu sempre tenho as minhas metas do dia, né? Então, se eu coloco lá que eu tenho 4 metas, né? E a primeira tem que ser a mais importante, que se eu realizar somente aquela, eu vou me sentir assim, que eu estou indo na direção daquilo que eu quero alcançar, né? E essa questão da quarentena, né? Também muita gente ficou ansioso mesmo. Eu, por exemplo, tinha acabado de chegar em Nova York. 2019 foi um ano incrível para mim, que eu sou muito grata. Comecei finalmente a trabalhar no Brasil e estava naquela correria de viagem para o Brasil, Nova York. E do nada tudo parou. Então eu acho que assim como o que aconteceu comigo, muitas pessoas também experienciaram essa ansiedade, né? De, poxa, tô sempre em movimento, tô sempre fazendo alguma coisa. E agora? Então, já que é assim, agora eu tenho tempo, né? Eu tenho que manter essa vida acelerada, vamos dizer assim. E comecei realmente, Shayla, a me comprometer com 1 milhão de cursos. Tudo que tinha, assim, do Zoom, eu falei, bom, curso de... vou fazer, até que teve dias que eu me senti ainda mais exausta do que quando eu estava fora, porque dentro de um apartamento, né? Você está fazendo tudo ali, não está tendo movimento, não está vendo gente, não está. Então, eu me senti ainda mais exausta e ainda com menos tempo. Como a gente tinha conversado outro dia, é a questão do sim e do não, né? Do peso que os dois têm. Então, o mesmo peso que eu tenho, o mesmo peso do sim, que é positivo, o não pode ter esse peso positivo também, né, Shayla? Então, aquele de você não estar alinhado, né, com o seu sim ou com o seu não, e de repente falar, vou desmarcar de última hora, acaba sendo, né, muito pior do que ter falado não já logo de início, né, Shayla? Sim, a gente pensar, né, na consequência, qual é a mensagem que a gente manda quando a gente age dessa maneira, né? Que a gente, às vezes, chega atrasado num lugar, né? Ou que a gente cancela de última hora. Então, a gente passa uma mensagem não verbal, né? Ou até verbal com as nossas ações, né? E geralmente não é uma mensagem muito boa, é tipo, eu não tô nem aí pro seu tempo, e é como se aquela pessoa não fosse importante ou aquela situação, e às vezes nem é, porque realmente é uma consequência desse comprometimento com muitas coisas, né? E aí você falou outra coisa interessante, Michele, porque assim, quando a gente assume um compromisso, outro, um monte de coisa, de sim para um monte de coisa, aí você tem esse monte de compromisso. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, fica muito apegado, né, de querer dar conta de tudo, né, porque nós assumimos o compromisso porque a gente acreditava que dava conta, né, naquele momento. E aí a gente fica muito apegado que dê certo, de alcançar um resultado, que seja naquele curso, né, ou naquela aula, então a gente quer alcançar um resultado positivo. Quando a gente não consegue, o que acontece? A gente desiste, ou a gente para no meio do caminho. Então, assim, esses dois lugares, né, de apego ou de desistência, não são bons, né? É um lugar vindo mesmo do medo, né? Do mecanismo de sobrevivência da gente. Então, é preciso mesmo pensar, né? Então, eu ia falar isso, não sei se eu concluí, que tentar controlar o tempo é uma ilusão, pois o que a gente realmente tem controle é controlar a nossa atenção e intenção, né? Então, intenção, na hora de dar aquele sim, é realmente a gente se perguntar, o que eu ganho com isso? Isso não é ser egoísta, viu? Não é perguntar diretamente para a pessoa, mas refletir, né? O que tem para mim nessa situação? O que eu ganho com isso? Não é mesmo? E depois pensar assim, ok, o que os outros também ganham com isso, né? Buscar aí um propósito, quem vai se beneficiar com a minha participação nisso, né? E então assim a gente define o porquê que a gente está assumindo esse compromisso. Então tem uma intenção. E outra coisa é a atenção, porque igual eu disse, controlar tempo é uma ilusão.
né? A gente tenta, não consegue. Controlar a atenção, a gente consegue. Porque você vai dar atenção para aquelas pessoas ou aqueles projetos que são mais importantes para você, né? Já que não dá para dar atenção para todo mundo, então eu vou dar atenção para aquilo que realmente eu quero dar atenção. Isso, para mim, é o que faz a grande diferença no dia a dia, sabe? Ter, assim, as coisas estruturadas, né? Como a gente falou outro dia, ter tudo na agenda certinho. Eu tenho também o horário meu para mim, né? Olha, essa é a hora que eu cuido para mim, as minhas aulas, né, de natação, a minha aula de yoga, tá tudo lá na minha agenda. Tem os meus clientes tudo na minha agenda, tá tudo certinho. Então, assim, a gente tem que também controlar, assim, aonde é que a gente está se auto-sabotando, né? Em quais maneiras que eu estou auto-sabotando os meus compromissos, né? E isso é muito importante, porque às vezes a minha maneira de auto-sabotar é às vezes ir no supermercado, sabe? Gastar tempo com uma coisa que não E é. nem estava no planejamento. Isso, não estava dentro do planejamento. Então, assim, hoje em dia eu já não faço isso mais porque eu tomei consciência disso. Às vezes era quando eu morava em Nova York, entrar numa loja para ver uma roupa que às vezes eu nem ia comprar, né? Outras pessoas, a maioria, entrar no Instagram ali só para ficar sem uma intenção, tá? Eu estou indo no Instagram ou estou indo no YouTube para buscar essa informação, para buscar fazer essa pesquisa. Não, as pessoas só vão ali só para ficar realmente desperdiçando o tempo. Desde que eu fique claro para mim, né, que eu estou fazendo isso com essa intenção, eu não vou me sentir depois vitimizada, porque o que acontece? A nossa intenção não está clara com a gente mesmo, não é sustentável, né? Se você está num relacionamento, sempre é duas mãos, né? O que que eu ganho, o que que eu tiro, o que que eu É ponho, né? uma troca, né? E aí, quando a gente não deixa bem claro para a gente a nossa intenção, o que que acontece? A gente, com o passar do tempo, né, a gente vai se sentindo usado, abusado, afetado com aquela situação, né? Então, é importante isso. Se você está fazendo algo, coloque clareza na tua intenção, né? Senão eu não vou estar aqui fazendo uma doação e depois com a intenção que a pessoa vai me pagar, então assim, eu vou me frustrar, né? Então a gente tem que estar claro com a gente mesmo, ser honesto com a gente mesmo, mas eu sempre crio uma história, né, para mim mesmo do porquê que eu estou fazendo algo. Porque se eu não tivesse porquê definido, aí fica tipo, tá, então eu estou fazendo só por fazer, e aí perde a graça, e aí eu desisto, e aí fica mais uma história desempoderante, né? Ao invés de ser uma história empoderante, porque tudo é uma história, né? A vida é uma história. Então, assim, o tempo todo a gente está contando histórias para nós mesmos, né? Nós temos aqui um ditador, né? Dentro da nossa mente. Então, assim, é muito importante a gente se policiar, né? E transformar esse ditador aí numa numa pessoa mais doce, né? E começar a falar com a gente coisas mais agradáveis que vão nos motivar, né? A ter energia para fazer as coisas que a gente está fazendo. A gente ouve hoje muito, Shaila, sobre o aqui e agora. Sim, eu concordo muito com isso, né? O presente, né? O aqui e agora é somente o que a gente tem, né? Então vamos vivê-lo, né? Da melhor maneira possível, né? E para isso, assim, uma sugestão que eu dou para a gente estar no aqui e agora, estar no aqui e agora, é preciso que a gente deixe algumas coisas que aconteceu ontem para lá, principalmente em questão de sentimentos, né? Às vezes tem coisas na nossa lista de fazer que acaba vindo para o dia seguinte, né? Porque não deu para fazer tudo. Nunca sai um dia exatamente como a gente planejou. A gente tem que planejar, né? Dar um pouquinho de espaço ali para erros acontecer, porque somos humanos, mas não ficar muito ali engessado, que as coisas têm que sair exatamente como eu planejei, porque senão a gente se frustra. Então, a dica minha é que eu faço todos os dias de manhã, eu faço, ou faço mentalmente, ou eu escrevo sobre essas três perguntas, né? O que que eu vou me perdoar?
o que que eu vou deixar para trás, né? What am I letting go of? E a outra é o que que eu agradeço hoje, né? Então isso traz a gente assim para um estado de presença muito grande, né? E depois eu coloco o que que eu vou criar. Então, aqui, depois que a gente limpou ali aqueles ressentimentos ou aquele peso que a gente ainda está carregando do que aconteceu ontem, né? E a gente começa a trazer a gratidão, que traz alegria, que traz motivação, aí a gente tem espaço para criar. E aí, assim, é realmente colocar metas no dia, né? Se a gente se um barco não sabe para onde ele está navegando, né, não há vento que o ajude. Então, a gente tem que realmente colocar metas para o nosso dia, né? E assim, que não sejam também metas impossíveis, né? Ai, tipo, eu vou fazer 10 coisas, 10 mil coisas hoje, né? Enxergue aqui. Ela fica louca, eu vou fazer isso, isso, isso. Enche a agenda assim, né? Porque depois as coisas, né, amigo, igual agora a gravação, acaba levando mais tempo do que você imaginou, porque você não sabia, né? Agora você já está sabendo. Então, assim, é importante a gente dar espaço para a gente, né? Para que, principalmente quando a gente está aprendendo algo novo, né? Porque é normal que a gente vai errar e a gente tem até que gostar de errar, porque se eu estou errando, significa que eu estou aprendendo, né? Outra prática mesmo a gente falar assim, pô, eu vou fazer o que eu quero, né? Não fazer o que eu tenho que fazer, né? Porque eu tenho que fazer, nossa, eu tenho que ir no network, tenho que ir naquilo ali para. Nossa, tenho é É, tão pesado, né, Shaila? A gente fala é, tenho, é a mesma coisa que falar tarefa. Aí você já não quer nem fazer, né? é. Mas já, você falando isso é muito interessante, porque imagine que bacana você ter essa mentalidade em uma cidade grande, né? Porque, como você está falando, eu realmente não tenho que. Só ter essa liberdade, eu acho que é essa palavra, essa liberdade mesmo, né? Em ser, em sentir, fazer aquilo que realmente você quer e realmente está comprometido. De uma maneira leve e tranquila, não achando que estou perdendo tempo. Tipo, as coisas estão andando, o negócio está com calma. Porque a gente se atropela e aí começa a faltar qualidade, né? Qualidade de como a gente está usando o nosso tempo. Tá ficando tudo meio que pela metade, né? E assim, quando a gente está fazendo aquilo que a gente realmente quer, né? Aquilo que realmente enche o nosso coração, né? Não importa o tempo que isso vai levar, né? Eu não estou aqui cronometrando quanto tempo que eu estou aqui com você, porque eu quero estar aqui. Então, assim, o importante é a gente estar fazendo aquilo que a gente gosta mesmo, né? Nada é jogado fora, tudo é um processo e tudo é importante, né, Shaila? Mas para trazer isso para a questão do tempo, é fazer essas práticas diárias e trazer para a consciência a cada dia mais, porque eu acho que quando isso entra dentro da nossa consciência, a gente entende que nada é perdido. O tempo não foi ontem, não foi anos atrás, não é amanhã, o tempo é aqui, agora, conversando com a minha amiga e curtindo esse momento, ou aprendendo alguma coisa com isso, né? Estando aqui, estando presente. Vamos dançar. Queria te perguntar o que te move? O que me move é realmente servir, sabe? Estar a serviço do outro é algo muito forte para mim. Então, acho que é isso, essa conexão, né? Estar em convívio com o outro. O que você gostaria de ter mais tempo para fazer? Eu quero ter tempo para curtir o meu bebê, a minha família. Mais tempo para isso. Nunca é tempo suficiente, parece. Tempo e música. Cada tempo da nossa música. Cada tempo da nossa vida parece que tem uma música marcante, né? Que música vem assim na sua cabeça agora? Em que tempo foi isso? Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos divertir. Acho que é isso. Vamos nos permitir. O que eu disse? Nos divertir, mas tá ótimo, cada um. Eu sempre mudo a letra das músicas, eu crio minhas próprias
versão, eu gostei mais da minha, by the way, né? E é legal que o que você talvez esteja sentindo no momento e o que eu esteja sentindo no momento é vamos nos permitir, né? E você já está se permitindo, então você só vai se divertir. É isso. Essa música eu falo sempre é do Lulu Santos e eu gosto muito que é isso mesmo. O tempo não volta e a gente tem que viver da melhor maneira, né? Que seja para cada um a sua maneira, mas viver se divertir, né? Com alegria. Um momento marcante na sua vida. O momento mais marcante da minha vida foi o nascimento do meu filho, gente. Eu falei que a autocompaixão é um valor muito forte para mim e também a maternidade é um valor muito forte para mim, assim, a família, né? Então, o momento que o meu filho nasceu, assim, o tempo literalmente parou. Qual que é o superpower? Se você pudesse escolher hoje um superpower, um superpoder na sua vida, qual seria esse poder? Tocar o coração das pessoas para que elas se amassem mais, para que elas entendessem que a vida é um presente e que estar aqui é uma grande oportunidade. Todos nós passamos dificuldades, temos a história que temos da nossa família, né? Mas a gente nasceu. Se você está aqui me ouvindo, tendo a oportunidade de assistir a Michelle, né, aqui no YouTube, você tem acesso a isso tudo, né? Então, assim, é um privilégio a gente estar aqui, né? Não ficar olhando só o que está difícil, o que está errado, mas a gente olhar que a vida é uma alegria. Então, se eu tivesse um superpoder, eu gostaria de levar essa alegria para as pessoas, essa força, e é isso, por isso que eu estou aqui com você, a gente está fazendo isso, porque é isso que me motiva, levar essa motivação para as pessoas, porque eu sei que a vida tem desafios para todos nós temos, mas temos que nos abrir também para a beleza e para a alegria. Obrigada, Shayla. Muito obrigada, estou muito feliz de ter falado com você hoje. Gratidão também, Mi. Olha, muito sucesso aí com o seu canal, que muitas pessoas venham, né, se beneficiar aí com a sua energia, com a sua sabedoria, que você leve aí essa luz para ir para o mundo que a gente precisa mesmo, né? A gente precisa aumentar a nossa luz para que juntos a gente faça aí a diferença. Quando compartilhadas, ainda melhor. Obrigada, Shayla. Vou compartilhar também o seu link aqui, porque a Shayla é maravilhosa. A Shayla é amor puro. Obrigada, Shayla, pelo trabalho lindo que você faz com as pessoas. Idem, né? Você também. Te amo. Obrigada. Também te amo, Mi. Beijo. Até a próxima. Levanta. Obrigada pela mensagem.